Capítulo 4 Lilith e as filhas de Eva. O Zohar associa repetidamente Lilith a Eva em sua pecabilidade. Ver figura 6 a 11. E, por conseguinte, adverte repetidas vezes que os homens, ao encontrar uma mulher, devem se precaver contra a Lilith sedutora. Zohar, citação. Contudo, eis que a concha dura, a encarnação do mal, Lilith, está sempre presente no leito de um homem e de sua mulher quando copulam, a fim de se apoderar das gotas de sêmen que se perdem, pois é impossível realizar o ato conjugal sem essa perda. O homem sábio e culto sabe que até mesmo a relação conjugal normal, quando praticada em véspera do sabá, corre o perigo da presença de Lilith. Outra citação. Eu vou falar quando for o fim da citação também, então pra gente não se perder. É a noite na qual o poder maléfico, sendo suplantado pelo poder benéfico, vagueia pelo mundo, acompanhado por suas inúmeras hostes e legiões, e espreita todos os lugares onde as pessoas praticam suas relações conjugais, imodestamente expostas ou à luz de uma vela. Fim de citação. Recomenda-se a prática sexual apenas em estado de santidade. Especificamente, outra citação. A solução é essa: quando um homem se une com sua mulher, ele deve consagrar o coração ao seu mestre, dizendo: aquela que está envolta num negro manto aveludado encontra-se aqui. Tu não entrarás, nem nada farás, nem tu, nem o teu bando. Retorna, retorna, o mar está revolto. Suas ondas te aguardam. Mantendo-me fiel ao meu sagrado, agasalho-me na santidade do rei. Outra citação. A seguir, ele deve cobrir a cabeça e a cabeça da esposa durante algum tempo. No livro que Ashmodai deu ao rei Salomão, está escrito que ele precisa, em seguida, espargir água limpa ao redor da cama. Se uma mulher está amamentando uma criança, ela não deve unir a seu marido, enquanto a criança estiver acordada. Tampouco deve amamentá-la logo em seguida, sem que tenha transcorrido um espaço de tempo equivalente a uma caminhada de 2 milhas ou uma, no caso de a criança começar a chorar, desejando ser amamentada. Se tudo isso for respeitado, Lilith jamais poderá fazer-lhes mal. Fim de citação. Embora Noé fosse um homem santo e reto, é interessante notar que as lendas judaicas revelam certa confusão entre sua esposa Naamá e a sobrinha Lilith. Algumas afirmam que ela era Naamá, a agradável, ao passo que outras afirmam ser ela Naamá, a diaba e companheira de Lilith, que às vezes é chamada de Lilith, a mais jovem. Há outras informações segundo a qual a permanência na arca trouxe muitas doenças a Noé e a sua família, sem considerar o desconforto causado pelo mau cheiro dos espíritos, demônios e Liliths. O Zohar afirma que Lilith fugiu quando Deus deu Eva a Adão como esposa. Citação. Deus permitiu que Adão observasse enquanto ele criava uma mulher usando osso, tecidos, músculo, sangue, secreções glandulares e cobrindo-a com pele e tufos de cabelo. Em razão de ter testemunhado sua criação corpórea, Adão foi repelido por ela. Deus tentou uma terceira vez e agiu com mais prudência a fim de incluir um pouco do poder de sedução de Lilith. Tendo tirado uma das costelas de Adão enquanto ele estava adormecido, Deus formou com ela uma mulher. Eles fizeram tranças em seus cabelos e enfeitaram-na como a uma noiva, com 24 tipos de pedrarias, antes de despertá-lo. Adão ficou fascinado. De forma semelhante, a citação finalizou. De forma semelhantes, fontes Midrash acrescentam que o próprio Deus recorreu aos anjos para executar préstimos de amizade a Adão e sua ajudante. Midrash é um tipo de interpretação das escrituras, além da literal,
cuja averiguação faz parte de regras estabelecidas pela tradição talmúdica, pela qual se podem deduzir significados novos e ocultos. O rabino Eliezer acrescenta: e os anjos tocaram tambores e dançaram como mulheres, aparentemente para injetar um pouco de sensualidade de Lilith nas núpcias de Adão e Eva. Em outra lenda, vemos uma vez mais que o esforço de Deus em criar Eva, casta e privada das qualidades de Lilith, fracassa. Citação. Quando Deus estava prestes a criar Eva, ele disse: eu não a criarei da cabeça do homem, para que não erga sua cabeça numa atitude arrogante, nem do olho, para que não tenha olhos atrevidos, nem da orelha, para que não fique escutando às escondidas, nem do pescoço, para que não seja insolente, nem da boca, para que não seja tagarela, nem do coração, para que não se disponha à inveja, nem da mão, para que não seja intrometida, nem do pé, para que não seja andarilha. Eu a formarei de uma parte casta do corpo, e para cada membro e órgão, enquanto o formava, Deus dizia: seja casto, seja casto. No entanto, apesar de toda essa cautela, a mulher ainda possui todos os defeitos que Deus tentou evitar. Fim de citação. Há uma crença popular inglesa segundo a qual os lírios se originam das lágrimas de Eva que caíram ao chão quando ela deixou o jardim do Éden. Os lírios simbolizam a pureza de Eva, mas o nome lírio é surpreendentemente parecido com o nome da primeira mulher pecadora, Lilith. Mesmo na conhecida história de Eva, na qual ela é formada da costela de Adão, a parte mais casta de sua anatomia, há um misterioso trocadilho. A palavra hebraica para costela é tsela. Embora destinada a ser a ajudante de Adão, Eva revelou-se uma tsela, um tropeço ou infortúnio. Do mesmo modo que Lilith, Eva mantinha relações sexuais com a serpente e tornou-se também a mãe de gerações de demônios. O Talmud diz que entre as 10 maldições conferidas a Eva, incluem-se, seus cabelos serão longos como os de Lilith, sentar-se-á como os animais a urinar e servirá de travesseiro ao marido. A conexão entre Lilith e Eva é bem mais elucidada no mito do Zohar, no qual Lilith é a serpente, a mulher de devassidão que incitou e induziu Eva, fazendo com que Eva seduzisse Adão a ter relações sexuais com ela no período em que se encontrava em sua impureza menstrual. Desse modo, é impossível conhecer a mulher ou ser uma mulher sem um encontro tanto com Lilith como com Eva. Lily Evelyn escreve a esse respeito. Citação. De forma obscura, como uma memória arquétipica, conheci Lilith enquanto predecessora de Eva, e fui repelida por Eva, aquela criatura loira submissa que se deixou desgraçar por uma cobra, enamorando-se de um pedaço de corda. A escritora ainda não sabia que Lilith era a cobra. Ela prossegue. Sentia-me pouco à vontade no papel de Eva. Sentia-me confusa. Impulsos dionisíacos vibravam em mim. Minhas imagens pessoais não eram as de um paraíso infantil, um protegido jardim do Éden, mas a de desertos acidentados, amarelos e marrons, com rochas da cor do ferro fundido, cardos dourados e arbustos espinhosos. Além disso, não podia entender a vergonha da nudez. Eu era animal, era Deus. Era substância e orifício pulsante. Sob camadas de civilização, eu era pele palpitante e ecos dos mais profundos gritos animais. Fim de citação. As mulheres modernas, as filhas de Eva, frequentemente encontram sua
natureza Lilith no espelho. De fato, o Zohar refere-se a Lilith como o obscuro espelho de profecia, como escreve Isaac Bashevis Singer, citação. Há um tipo de rede tão antiga quanto Matusalém, tão macia e cheia de buracos quanto uma teia de aranha. No entanto, ela conservou sua força até os dias de hoje. Quando um demônio, após vários dias, se cansa de perseguir ou de girar ao redor de um moinho de vento, ele pode se instalar dentro de um espelho. Ali, ele aguarda como uma aranha em sua teia, e a mosca certamente será apanhada. Deus outorgou vaidade à mulher, particularmente às ricas, bonitas, estéreis, jovens, que têm muito tempo e pouca companhia. Fim de citação. O demônio nesse clássico conto do espelho é Samael, o marido de Lilith. Ele é a forma demoníaca do ânimos, que induz a jovem esposa, como Eva, Zirel, a se encontrar com Lilith. Citação. Zirel tinha um sótão que ela chamava de seu vestiário, e onde pendurava um espelho tão azul quanto a água no ponto de congelamento. O espelho tinha uma rachadura no meio e estava encaixado numa moldura dourada, decorada com cobras, salientes arredondadas, rosas e víboras. Diante do espelho, no chão, havia uma pele de urso, e junto a ela uma poltrona com braços de marfim e um assento almofadado. O que poderia ser mais agradável do que sentar-se nua nesta poltrona, repousar os pés na pele de urso e contemplar-se? Zirel tinha muito a contemplar. Sua pele era branca como cetim, seus seios tão abundantes quanto odres de vinho. Seus cabelos caíam sobre seus ombros e suas pernas eram esguias como as de uma corça. Ela sentava-se durante horas a fio, deleitando-se com sua beleza. A porta permanecia fechada e ela imaginava que abrindo-se por ela entrava um príncipe, ou um caçador, ou um cavaleiro, ou um poeta. Fim de citação. O demônio no espelho seduz a solitária e jovem mulher e a leva face a face com Lilith. Naturalmente, a essa possessão inconsciente segue-se a desgraça. De modo análogo, a novela Leah's Journey, A Viagem de Leah, tem início com essas palavras. Abre aspas. Foi o espelho que levou Leah até o sótão. Fecha aspas. Enquanto a linda e jovem noiva admira seu corpo nu e seus longos cabelos ruivos, ela se recorda da irmã, que se submetera ao tradicional costume hebraico e renunciara pelo casamento aos cabelos. Leah jura nunca consentir que o ortodoxo rabino corte seus cabelos, e imediatamente um violento pogrom irrompe na cidade. A casa de Leah é invadida e ela é estuprada. Assim tem início sua viagem de individuação. Um paciente encontrou Lilith no espelho, mais conscientemente através de um arrebatado caso amoroso, depois de muitos anos de fidelidade conjugal. Um dia, no momento... Na verdade, é uma paciente. Acho que eu li um paciente. Um dia, no momento em que se aproximava, travessa e sorrateiramente, por trás do amante empenhado em seu trabalho, um colega de trabalho alertou de sua aproximação. Quando sua ação, como acontecera com Lilith, foi descoberta, ela se viu, repentina e surpreendentemente enfurecida. Naquela noite, sonhou encontrar-se diante de um espelho, olhando-o fixamente, enquanto sua analista, uma mulher mais idosa e sábia, permanecia de pé atrás dela. A protagonista do sonho perguntou, abre aspas, sou muito negra? Fecha aspas. E o espelho, nas palavras que lembram as da noiva do Cântico dos Cânticos, respondeu, abre aspas, você é negra, mas graciosa. Não faça caso de sua cor escura. Foi o sol que a queimou. Os filhos de sua mãe voltaram sua ira sobre você.
fizeram com que você cuidasse dos vinhedos deles. Tivesse você cuidado apenas do seu próprio vinhedo. Fecha aspas. O súbito acesso de raiva tinha, aparentemente, vinculado essa mulher à sua culpa a respeito de seu caso de adultério e à raiva oculta que sentia pelo marido. Portanto, ela pergunta: sou muito negra? O espelho, refletindo não só sua imagem, mas também a de seu sábio eu analítico, responde que foram suas iradas atitudes masculinas de julgamento a respeito de sua própria sexualidade que a tinham escravizado e enegrecido, e que ela precisava tornar-se completamente atenta a seus próprios valores femininos.